O que fazer quando um líder vai embora? Como continuar quando o futuro parece incerto? Onde buscar força quando o peso da responsabilidade ele começa a cair sobre os nossos ombros? Como que nós podemos enfrentar os desafios que às vezes parecem maiores do que nós? E acima de tudo, como viver de acordo com as promessas de Deus quando tudo ao redor parece extremamente desafiador? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao estudo das lições da Bíblia. Estamos iniciando um novo trimestre e durante os próximos 3 meses nós vamos aprender as lições de fé no livro de Josué. E nessa caminhada descobriremos juntos poderosas verdades que fortalecerão a nossa caminhada cristã. Nesta primeira semana, que tem como título Receita para o Sucesso, nós vamos acompanhar o início da missão de Josué e do povo de Israel logo após a morte de Moisés. Eles estavam diante de um novo começo, cheio de incertezas, mas também de possibilidades. E se você deseja viver uma vida plena, realizada e espiritualmente vitoriosa, este estudo pode ser a chave que você tanto procurou. O livro de Josué, ele não começa com vitórias, conquistas ou promessas fáceis. Ele começa com uma perda. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Josué capítulo 1, verso 1. Aquele que havia tirado Israel do Egito, que havia estendido o cajado sobre o Mar Vermelho, que havia subido ao Sinai para receber a lei, não estava mais ali. E o povo precisava lidar com silêncio após a morte de Moisés. E aqui está algo muito profundo. Deus ele não mascara a realidade da perda. Ele não nos impede de atravessar o vale das despedidas, mas ele nos encontra naquele vale. E a introdução do estudo dessa semana, ela é um convite para que nós possamos perceber que a vida espiritual, ela é marcada por começos e recomeços. O verso para memorizar está lá em Josué capítulo 1, verso 7, que diz assim: Tão somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Este não é apenas um chamado à obediência, é uma afirmação de que a fidelidade à palavra ela é um eixo central que nos sustenta sobre qualquer nova etapa. E não se trata apenas de atravessar também o Jordão. Trata-se de atravessar o medo, a ansiedade, de deixar para trás coisas que precisam ser deixadas para trás. E o povo de Israel estava ali diante de uma nova possibilidade. Eles podiam escolher caminhar na direção da promessa ou eles podiam escolher ficarem paralisados na saudade do passado. É como a lição traz aquele professor que entrega a nota máxima no primeiro dia. A nota não é um prêmio pelo esforço que já foi feito, mas ela é a oportunidade, ela é uma declaração, ó, vocês podem viver à altura do que vocês estão recebendo. Israel tinha diante de si essa mesma possibilidade. A promessa não era um ponto final, ela era uma porta aberta. Assim também é conosco. Cada nova semana é um recomeço, cada nova manhã é um convite, e nesse recomeço, Deus ele não nos pede perfeição instantânea, mas coragem para confiar na sua presença. A lição de hoje é um despertar espiritual. É o momento em que ouvimos a voz de Deus dizendo: Eu sei que você perdeu algo, eu sei que você sente medo do futuro, mas eu estarei com você. Eu não deixo de ser o mesmo quando seus líderes mudam, quando os seus planos falham, quando a sua história dá voltas inesperadas. Eu continuo cuidando. Essa introdução de sábado nos prepara para a jornada ao longo de toda a semana. Uma jornada que vai nos mostrar o verdadeiro líder. Não é um homem, mas é o próprio Deus, que ajuda ao longo de todo o processo cuidando do povo, através do líder Josué. Uma trajetória de obediência
e de fidelidade. E todas as lições que nós vamos aprender ao longo dessa semana vão nos apontar para Canaã celestial. O sábado abre para todas essas descobertas. Então você está diante de um lembrete de que todo recomeço nasce de um encontro. O encontro entre a nossa fragilidade e a fidelidade de Deus. Nós não podemos esquecer que mesmo quando tudo parecer incerto, o Senhor continua conduzindo a nossa história. E é justamente nesse cenário de despedida e recomeço que encontramos no estudo de domingo, quando Josué aparece pela primeira vez, não apenas como auxiliar de Moisés, agora como aquele que receberia a missão de liderar o povo. O texto abre de forma simples, mas carregado de significado. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Isso está em Josué capítulo 1, verso 1. De um lado, nós temos Moisés, que é descrito como servo do Senhor, que é um título de honra, que aparece em momentos muito chaves na Bíblia, dado a personagens como Davi e aos profetas. De outro lado, Josué é chamado apenas de auxiliar, e esse contraste ele é intencional. O servo é aquele que cumpriu sua missão até o fim. O auxiliar é aquele que está caminhando no cumprimento dessa missão. E aqui uma lição espiritual. A dignidade não está apenas em começar bem, mas em terminar de maneira fiel. E só para destacar, Josué, no final da sua vida, lá no capítulo 24, verso 29, também é chamado de servo do Senhor quando ele finaliza a sua missão. Voltando aqui para a lição, então nós entendemos que o povo estava passando por um processo de transição entre dois líderes. E note como o texto dá um peso para Moisés. Nos primeiros versículos do capítulo, Moisés é citado 10 vezes, enquanto Josué apenas 4. É como se a memória de Moisés ainda estivesse ocupando todos os espaços. Israel precisava lidar com o vazio deixado por ele, mas o foco do capítulo não é o que Moisés fez, nem o que Josué fará. O foco é o Senhor que continua presente. Olha o que a Bíblia diz. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. A continuidade não está no homem, mas em Deus. Isso nos leva a uma reflexão muito profunda. Como que nós reagimos quando as nossas referências caem? Quando as pessoas que nós admirávamos, elas vão embora? Quando líderes que às vezes pareciam inabaláveis, existe em nós essa tendência de idolatrar as figuras humanas, de colocar nelas nossa segurança. Mas a Escritura também nos lembra que todo homem é transitório. O verdadeiro guia é e sempre será o Senhor. O livro de Josué, inclusive, ele carrega essa verdade em toda a sua estrutura. Ele é a continuação natural do Pentateuco. O hebraico do texto de Josué começa com a partícula e vai mostrando que a narrativa do livro de Josué não foi interrompida com o Pentateuco nem com a morte de Moisés. Ela é uma história contínua, porque o autor verdadeiro não é nem Moisés, nem Josué. O autor verdadeiro da história de Deus é o próprio Deus. E Deuteronômio 18,15 já antecipa essa dinâmica. Ele diz: o Senhor teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti. É Moisés falando, de teus irmãos, e a ele ouvirás. E Josué é a sombra desse profeta prometido. Mas o cumprimento não está em Josué, está, na verdade, em Cristo, que é o verdadeiro Moisés, o verdadeiro Josué, o verdadeiro guia definitivo do seu povo. E a lição que nos deixa é que as lideranças humanas passam, mas o verdadeiro líder invisível do seu povo, através das gerações, é o próprio Deus. Talvez hoje você sinta a falta de alguém que foi referência espiritual na sua vida. Talvez um pastor, um amigo, um familiar que já não está mais do teu lado. A palavra nos lembra que, embora os líderes passem, Deus não muda.
Ele continua conduzindo a história. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a lição hoje nos deixa uma pergunta. Por que é tão importante lembrar que o verdadeiro líder invisível é o Senhor? E eu já respondo, porque se colocarmos a nossa fé em homens, inevitavelmente ela vai desmoronar quando esses homens falharem. Mas se a nossa fé está em Cristo, ele permanece inabalável, mesmo quando o mundo ruir. Assim como a presença de Moisés, nós também precisamos aprender a caminhar sem confundir o guia humano com o verdadeiro pastor. Josué foi levantado, mas o centro da narrativa não é ele. O centro é o Senhor que continua guiando. E o mesmo Deus que esteve com Moisés, com Josué, é o Deus que caminha comigo e com você hoje. Depois de entender que o verdadeiro líder é o Senhor, o texto de segunda-feira vai nos mostrar que a vida de fé ela não é abstrata, mas ela é organizada em 4 movimentos concretos: atravessar, conquistar, dividir, servir. Nós vamos nos aprofundar nesses temas hoje. O livro de Josué não é apenas um registro histórico de batalhas e territórios. O livro de Josué é, sobretudo, um mapa espiritual. Logo no capítulo 1, nós vamos encontrar 4 verbos que eu já citei aqui, que esses verbos ele não resumem apenas a caminhada do povo, mas não sei se você sabia, o livro de Josué ele é dividido nessas 4 palavras. Esses 4 movimentos aparecem aqui, desdobram ao longo de toda a narrativa. Quer ver? Os capítulos de 1 a 5 tratam da travessia do Jordão. Os capítulos 6 ao 12 narram as conquistas militares. Os capítulos 13 a 21 do livro descrevem a divisão da terra. Os capítulos 22 a 24 concluem com o chamado a servir e permanecer fiel. O livro todo ele respira dentro desse esqueleto, mostrando que não se trata apenas de ordens aleatórias, mas a própria lógica da história da redenção. Vamos verificar essas palavras de maneira mais profunda. Primeiro, atravessar. Deus ordena a Josué: levanta-te agora, passa este Jordão. Lá em Josué capítulo 1, verso 2. O Jordão não é apenas o rio geográfico. Ele é o símbolo da transição. Ele marca a fronteira entre o deserto e a terra prometida, entre o que já foi vivido e o ainda não conquistado. Atravessem. Esse é o chamado. Deixar o deserto para trás, deixar as lembranças de escravidão no Egito, deixar os 40 anos de peregrinação e incerteza. Atravessem. O cristão também é chamado a atravessar, constantemente atravessar o medo, atravessar os limites internos, atravessar o apego ao passado. E no batismo, nós também atravessamos da morte para a vida. E diariamente somos chamados a atravessar das trevas para a luz. Depois de atravessar, vem a palavra conquistar. Durante 3 dias passarei este Jordão para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Conquista não significa depender do próprio braço. Pelo contrário, a mensagem constante de Josué é que a vitória ela pertence ao Senhor. Por isso, muitas vezes, Deus escolhe estratégias improváveis, como marchar ao redor de Jericó, para deixar claro que a força não vem de espadas, mas da presença dele. Conquistar está ligado a confiar, é avançar sabendo que a batalha está decidida pela palavra do Senhor. E em seguida vem a palavra dividir. Lembrai-vos da palavra que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Josué, capítulo 1, verso 13. A herança, ela não é individual, ela é coletiva. As tribos que já tinham recebido sua porção a leste do Jordão precisavam também atravessar com seus irmãos para ajudá-los a conquistar a terra deles. A herança do povo de Deus
não é posse privada, é comunhão, é partilha. A fé cristã também não é vivida de maneira isolada. Não existe herança espiritual sem comunidade. Você tem que entender isso. Somos chamados a carregar os fardos uns dos outros, a nos alegrarmos com os que se alegram, a chorar com os que choram. Esse é o nosso chamado. Compartilhar. E por fim, nós temos a palavra servir. O capítulo termina com a resposta do povo a Josué. Tudo quanto nos ordenaste faremos. Aonde quer que nos enviares, iremos. A disposição de obedecer é o selo do povo da aliança. Servir é o que dá sentido à herança recebida. Sem obediência não existe aliança, sem serviço não há espiritualidade autêntica. O que sustenta a caminhada do povo não é apenas a promessa da terra, mas a disposição de servir ao Senhor em fidelidade em busca dessa promessa. E esses 4 verbos são como degraus. Atravessar é o início, conquistar é o processo, dividir é o espírito comunitário, servir é o resultado. Eles descrevem a lógica do discipulado. Nós atravessamos da velha vida para a nova. Conquistamos não com a força do braço, mas com a presença de Deus. Dividimos porque a fé não é um tesouro egoísta. E servimos porque a obediência é a resposta natural de quem foi alcançado pela graça. E Apocalipse vai ecoar essa dinâmica quando descreve o povo de Deus como que os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Está em Apocalipse 14:12. Fé e obediência sempre caminharão lado a lado, uma alimentando a outra, e juntas elas descrevem a vida daqueles como Israel se colocam no caminho da promessa. E ao falar de atravessar, conquistar, dividir e servir, o texto nos conduz naturalmente ao tema de terça-feira, que responde uma pergunta fundamental: o que significa ser herdeiro da promessa de Deus? Você sabe dessa resposta? Então vamos juntos responder essa pergunta. A narrativa do texto ela segue com uma tensão interna. Em Josué 1:2, o Senhor diz: eu lhes dou a terra. Mas logo no verso seguinte, no 3, diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Primeiro fala sobre o futuro, depois fala do passado. É como se Deus falasse algo que ainda não aconteceu, tivesse acontecido. Este recurso é chamado de fético perfeito, é a característica da linguagem bíblica. O que Deus promete é tão certo que pode ser dito que como já foi realizado. Israel ainda precisaria atravessar rios, enfrentar exércitos, derrubar muralhas, mas aos olhos de Deus a promessa já estava. O verbo no passado, estilo literário, uma forma de escrever, a afirmativa que a vitória não dependia da força de Israel, mas da fidelidade do Senhor. O povo, ele não lutava para conquistar algo incerto. Eles lutavam a partir da certeza já garantida. Eu já lhe dei a terra, diz Deus. A palavra hebraica usada para dar é Natan. Ela se repete ao longo do livro de Josué como se fosse um refrão, lembrando sempre que toda conquista é o dom divino, nunca o mérito humano. A herança não é recompensa pelo esforço, mas um presente da aliança. A ênfase do livro não está nas façanhas militares de Josué, mas no caráter do que Deus dá. Moisés já havia entendido isso quando disse em Êxodo, capítulo 33, verso 15: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. A terra só era herança se fosse habitada pela presença de Deus. O que faz a terra prometida ser prometida de fato não era o solo fértil, mas a certeza de que o Senhor estaria junto com eles na terra e ao longo da caminhada. Sem a presença, promessa nenhuma faria sentido. Essa também continua sendo a lógica lá no Novo Testamento. Em Romanos, capítulo 8, verso 17, Paulo escreve bem assim:
Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso nos leva a entender que a nossa herança, ela não é meramente material. Ela é espiritual e eterna. É a presença de Cristo conosco. É a esperança da vida eterna no porvir. Nós somos herdeiros de algo que transcende a qualquer conquista que você tenha feito aqui. Se somos herdeiros, precisamos viver como herdeiros da promessa. E significa que é aprender a enxergar o futuro como já garantido por Deus. Significa viver no presente com a confiança que aquilo que ele prometeu não é incerto, mas certo. Mesmo que os olhos ainda vejam muralhas e gigantes, o coração descansa com a certeza da vitória. Essa verdade muda a forma como nós lidamos com a vida. Nós não oramos para tentar convencer a Deus de algo. Nós oramos porque já sabemos que Ele prometeu estar conosco. Nós não lutamos para conquistar a aceitação divina. Nós lutamos porque já fomos aceitos em não é incerta, ela já está dada como certa. O que resta é viver como quem já recebeu essa herança. Mesmo que ainda estejamos a caminho, é caminhar pela fé, não pela vista. É confiar que se Ele prometeu, é impossível que Ele minta. Mas para viver como herdeiros dessa promessa, era necessário mais do que certeza intelectual. Era preciso coragem. E é exatamente isso que o texto e a lição de quarta-feira vai nos ensinar. O chamado divino para ser forte e corajoso. 3 vezes no primeiro capítulo de Josué, ouvimos a mesma ordem: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Repetições na Bíblia, elas nunca são acidentais. Elas são como marteladas para fixar um prego na madeira, para garantir que a mensagem não se perca. Mas a pergunta é: coragem para quê? Coragem para lutar com espadas? Coragem para enfrentar gigantes? O texto responde de forma surpreendente. O que o texto vai responder? A coragem que Deus exige de Josué não é antes de tudo militar, mas espiritual. Olha o que o texto diz. Tão somente ser forte e muito corajoso, cuidando de cumprir toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Lá no verso 7. A verdadeira bravura não está no campo de batalha, mas na fidelidade à palavra. E isso nos revela uma dimensão profunda da vida espiritual. Vivemos em um mundo que valoriza coragem como ousadia, como autossuficiência, como bravura diante de riscos físicos sociais. Mas em Josué, coragem é definida como disposição de manter-se fiel, mesmo quando a desobediência parece ser mais fácil, mais vantajosa e mais popular. Coragem é manter os pés firmes na palavra, ainda que todos ao seu redor escolham caminhos diferentes. No verso 8, Deus oferece o segredo dessa coragem. E qual que é o segredo? Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. O verbo em hebraico traduzido para meditar é hagá. Ele carrega a ideia de murmurar, sussurrar repetidamente, mastigar com a mente e com o coração. Não é apenas leitura superficial, é você estar ali, um ruminar espiritual, sempre mastigando a palavra. É como se você precisa deixar que toda a palavra assuma os fluxos do seu pensamento, decisões e emoções. E esse conceito reaparece lá em Salmos no capítulo 1. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O justo é como árvore plantada junto às águas, encontra estabilidade, porque as raízes estão profundas na palavra. E esse mesmo verbo é usado aqui. A coragem do justo não brota de temperamento, mas de enraizamento da palavra. Paulo, em Efésios, capítulo 6, verso 10, ele traz o mesmo princípio. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Força que sustenta a fidelidade não é natural, é espiritual. Vem da presença de Deus, habitando no coração. Coragem não é ausência de medo. Coragem é fidelidade apesar do medo. É decidir obedecer a Deus quando tudo dentro de nós gostaria de fugir. Esta ordem dada a Josué também revela a forma como Deus ensina. Antes da travessia, antes da conquista, antes de dividir a herança, Deus planta na consciência de que a vitória ela começa na mente. O campo de batalha decisivo não era Jericó, era o coração de Josué. E se ele fosse capaz de manter-se firme na palavra, então ele estaria pronto para enfrentar qualquer inimigo, sendo corajoso. E não é diferente conosco. Vivemos em dias em que a pressão externa é gigantesca, mas a luta essencial não deve acontecer fora, mas dentro de nós. Ser forte e corajoso é muitas vezes resistir ao cansaço, ao desânimo que nos leva ao limite e nos tenta a desviar do estudo da palavra. Escolha manter sempre meditando na voz de Deus, permitindo que ela fale cada vez mais alto para você. O chamado que Deus fez a Josué ecoa até hoje. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui está o coração da mensagem. Ela não nasce do isolamento, mas da presença. Não é Josué que precisa ser suficiente. É o Senhor que promete estar com ele a cada passo. E essa coragem, enraizada na meditação e na obediência, nato o tema de quinta-feira, onde descobrimos como a fidelidade à palavra de Deus transforma em verdadeira prosperidade e sucesso. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de se fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué, capítulo 1, verso 8. Essas palavras pronunciadas no limiar ali da conquista de Canaã, elas ecoam como um paradoxo. O que poderia significar prosperidade para um povo que ia enfrentar muralhas intransponíveis, inimigos mais fortes e anos de batalhas pela frente? Que prosperidade é essa? Prosperidade aqui não é facilidade. Sucesso não se mede pelas estatísticas humanas. Prosperidade e sucesso, no vocabulário bíblico, são sinônimos de vida orientada pela presença de Deus. A palavra hebraica para traduzir prosperar é tsalak. Ela não descreve acúmulos de riqueza, mas avanço com propósito, progresso com a bênção divina. É a mesma palavra usada em Gênesis 39 para descrever José no Egito. O Senhor estava com José, ele era próspero. José estava próspero como escravo, José estava próspero como prisioneiro, José era próspero mesmo na cadeia, mostrando que prosperidade nessas circunstâncias, mas a condição interna é caminhar sustentado por Deus, mesmo quando tudo parece falhar. Outro termo importante que a lição vai trazer é o termo sakal, traduzido como ter bom êxito ou ser bem-sucedido. O sentido é agir com sabedoria, tomar decisões guiadas por discernimento. O conceito de ser bem-sucedido na Bíblia não é apenas chegar ao resultado, mas chegar do modo certo ao resultado, no tempo certo e com a motivação correta. Prosperidade, portanto, é sabedoria de vida, é alinhar pensamento e comportamento à vontade de Deus. Paulo traz algo muito parecido. Ele pergunta em Romanos capítulo 3, verso 31, anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A fé não dispensa obediência, mas a fortalece. A graça não elimina a fidelidade, mas a torna possível. Prosperidade espiritual
não é alcançar bênção sem esforço, mas viver em harmonia com a palavra, sustentado pela graça. E esse é um ponto essencial da lição. Prosperidade bíblica não é acúmulo de material, mas plenitude espiritual. Não se trata do que você consegue acumular, mas de uma vida que floresce, porque você está ligado à fonte da vida. Jesus reforça isso em João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Frutificar é prosperar, dar fruto é ser bem-sucedido. Esse fruto não é dinheiro, nem reconhecimento humano, mas um caráter moldado pelo Espírito Santo de Deus. Josué foi chamado para liderar um povo em direção à terra prometida, mas Deus deixou claro que a vitória não viria da espada, e sim da fidelidade à palavra. Prosperidade e sucesso, segundo a perspectiva divina, não são conquistas que o mundo aplaude, mas vidas que permanecem fiéis, mesmo em meio às batalhas. Essa redefinição de sucesso é muito libertadora, porque ela nos mostra que nós não precisamos competir com padrões do mundo para nos sentirmos bem-sucedidos. O sucesso que Deus espera que nós tenhamos é uma vida enraizada na sua palavra, obedecendo com amor e caminhando com fidelidade. Esse é o caminho da prosperidade verdadeira que Deus quer oferecer para você. E depois de atravessar cada um desses temas ao longo da semana, onde nós falamos sobre liderança, obediência, promessa, coragem, prosperidade, chegamos à sexta-feira. Um dia de revisão e aplicação quando olhamos para trás e reunimos todas essas lições em um chamado à prática. O sábado nos apresentou o cenário da transição. Um povo diante da perda de Moisés, chamado a confiar que Deus ainda estava conduzindo a história. No domingo, fomos lembrados que o verdadeiro líder não é o homem, mas o Senhor que permanece quando todos os guias partem. Na segunda-feira, nos foi mostrado que a vida de fé é uma caminhada em 4 verbos: atravessar, conquistar, dividir e servir. Na terça, foi destacado que a promessa de Deus não é incerta, mas segura, já garantida, como se estivesse no passado. A quarta revelou que a coragem não é ausência de medo, mas fidelidade em meio ao medo, sustentada pela presença de Deus. O ensino de quinta-feira redefiniu o conceito de prosperidade e sucesso, mostrando que eles não se medem por acúmulo material, mas por fidelidade enraizada na palavra. Essas lições também apontam para algo além de Josué, além de Canaã. Elas apontam para Cristo e para a Canaã celestial. Assim como Israel precisava de Deus e da sua presença para entrar na terra prometida, nós precisamos da presença de Cristo para alcançar a eternidade tão sonhada. E o que nós vimos nessa lição não são apenas histórias antigas, mas princípios vivos que moldam a forma como podemos enfrentar a vida hoje. E a cada dia, Deus continua dizendo para você e para mim: ser forte e corajoso, porque eu serei contigo. Encerramos a semana com esse estudo e já, se você não me segue, já clica aqui para seguir, para que você receba o estudo das próximas lições.